Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes, estamos aqui para mais um programa Nostalgia na TV. Pode soltar a vinheta. Olá pessoal, hoje eu vou falar de um seriado, principalmente as meninas vão adorar. É o seguinte, até os anos 70, os programas eram os heróis, que o pessoal cultuava, eram os meninos que cultuavam porque as meninas não tinham um parâmetro, não tinha nenhuma heroína. Era só os meninos que tinham, porque as emissoras da época, a cultura, até da época, era tipo, se produzisse um filme com uma herói feminina, estava fadado ao fracasso. E, por exemplo, dos homens, eles programavam sempre para um herói masculino, tinha o feminino, mas nunca era herói. Era sempre ela que ia ser salva no dia, algo do tipo. E o pessoal, até os anos 70, não existia. Era só herói masculino. E as meninas não tinham nenhuma, uma heroína para poder se espelhar. Até a década por exemplo, de 50, até os anos 60, Aaron Spelling, que era um produtor, diretor, junto com o Leonard Soderbergh, ele colocou que deveria mudar aquilo tudo. Eles já estavam tentando mudar há muito tempo, colocando uma programação onde colocasse mais mulheres como protagonistas, mas nunca conseguiram, porque até pela cultura conservadora americana, aqueles que mandavam no mercado, não só cinematográfico, mas televisivo, era o mais desenvolvido da época. Então não tinha como, o pessoal tinha que engolir aquilo. Então eles vendiam para todos os países aquela programação onde os heróis eram os homens. E não cabia na cabeça deles que uma mulher poderia protagonizar algum seriado, ser a principal protagonista. Isso nos anos 60 e 65, por exemplo, o Aaron Spelling, ele teve uma visão de fazer uma programação só de mulher, um filme só com mulheres, mas ele não tinha abertura, ninguém queria aceitar. Até que na Inglaterra se produziu Os Vingadores, que era uma mulher, uma detetive, uma policial, mulher e homem, mais ou menos ali no mesmo patamar, mesmo nível. E na Inglaterra isso daí foi bem aceito. E isso deixou ele animado. Então ele ficou fissurado por aquilo ali, ele assistiu, porque aí acabou sendo vendido para os Estados Unidos, mas ali estava difícil a entrada, a aceitação desse filme, mas já deu um upgrade, deixou ele animado. Então ele programou, junto com o Leonard Soderbergh, vamos produzir esse filme. E eles produziram, acho que custearam o programa para conseguir vender para a televisão. Foi Rony West. Rony West era tipo uma detetive, uma policial, era Anne Francis, que era atriz, muito bonita, modelo, inteligente, e no filme colocava ela como, além da protagonista, uma mulher independente, inteligente, que lutava bem, e tinha como mascote um leopardo, que ela chamava Bruce. Então, mas só que, mesmo assim, mesmo com o sucesso que tinha um precedente, que eram os Vingadores, não ficou muito tempo no ar, mas já deu uma demonstração do que ele queria. Então ele ficou animado. Então ele produziu também Os Novatos, também, que era um filme policial, só que era mais homens. Tinha uma mulher, mas ali ela tinha que contracenar com outros homens, não era um seriado somente de mulher. E as mulheres continuavam órfãs de heroína, alguém que ela pudesse se identificar, porque era só os meninos que mandavam, só os meninos que assistiam, que viam os heróis, e elas tinham que engolir aquilo a seco. Tinha essa necessidade. Só que os anos 70, chegou os anos 70, anos de mudança, de contestação, então ele sugeriu ao Goldberg que eles poderiam produzir. Agora, acho que teria uma abertura maior para produzir um seriado com mulheres. Mas eles produziram mais 3 seriados, colocando mulheres como protagonista. O Novato chegou até a emplacar, mas não duraram mais do que a primeira temporada. Era difícil ali você conseguir incutir na cultura americana, principalmente, que é o que mandava nos programas televisivos mais desenvolvidos,
que daria certo, né? Só que nos anos 70, os filmes começaram a colocar mais mulheres na programação, colocou ficar mais, né? Isso animou bastante o pessoal. Só que os dois fixaram naquilo, vamos produzir um seriado de mulheres para quebrar isso tudo aí. Então eles viram que era a hora, porque os filmes policiais que estavam em voga, né? Nos anos 70 era aquele que mexia com o público, então eles produziram SWAT, né? Que era um comando tático especial que veio para o Brasil nos anos 70, fez um tremendo sucesso, o pessoal, né? Era SWAT, comando tático especial, uma polícia especial que resolvia os casos mais difíceis, né? Mais perigosos, e também o Starsky Hutch, que eram também 2 policiais, e então eles viram que poderiam incutir uma mulher nesse nicho. Então, os novatos havia se encerrado, em 74, 75, se encerrou a produção de Os Novatos. E eles observaram que a atriz Kate Jackson, que protagonizava a enfermeira, ela que recebia mais cartas, né, dos fãs. Então eles estenderam o contrato dela por mais 3 anos, conseguiram convencê-la, né, com um salário melhor, e conseguiram estender o salário e deixou ela lá. Eles iam fazer um seriado para ela, né, conversou com ela, e então eles já fizeram inclusive eles estavam vendo que o pessoal estava cansado de coisas sérias, coisas muito cruéis, né, queriam alguma coisa mais leve, mais lúdica, mais, né, para poder curtir. Então eles entenderam esse momento. Então eles produziram, o nome era The Halley Cats, né, que era o nome de 3 protagonistas, que era a Halley ali e a Catherine, que eram essas 3 que seriam as protagonistas. Então eles levaram isso para a ABC, né, para o pessoal dar uma olhada nesse enredo, e se aprovasse eles já começariam a produzir, a filmar, já ia contratar as atrizes, do mais que só tinha a Kate Jackson, que era a primeira contratada já. Aí beleza. Só que os diretores da ABC acharam horrível o enredo, o tipo de filme, mulheres perseguindo bandidos, e não quiseram nem conversa. Eles ficaram desanimados, né? O Warren Spelling principalmente ficou muito desanimado. Só que depois eles se lembraram que o Robert Wagner, que era um ator que havia trabalhado, por exemplo, tinha uma produção Casal 20 e vários outros filmes, tanto o Robert Wagner quanto a sua esposa Natalie Wood, para assinar um contrato com a ABC, os diretores colocaram uma cláusula, se acaso eles aceitassem participar, né, já que eram atores muito famosos, muito conceituados, era sinônimo de sucesso, né? Então eles combinaram com ele que depois do filme, numa cláusula ali, que quando eles quisessem, eles poderiam mandar um enredo, escrever alguma coisa que eles filmariam. Era uma promessa. E estava ali documentado. Então, beleza. E o Warren Spelling usou isso daí. Chamou o Robert Wagner, conversou com ele e falou, olha, a gente... que tal você usar isso daí para convencer os caras a produzir esse filme, esse primeiro filme aqui, o piloto, pra gente. O Robert Wagner também não gostou muito do enredo, né, para vocês verem como é que era aquela época, né, bem, vamos dizer, preconceituosa com as mulheres. Se hoje é difícil, imagina aquela época. Então, o Robert Wagner aceitou, mas apesar de não ter gostado, mas como ele confiava no feeling do Aaron, né, e reconheceu que não conhecia muito o assunto, ele aceitou. Ele levou, né, para os diretores da ABC e eles acabaram aceitando, mesmo meio contra gosto, mas aceitaram porque estava na cláusula e não tinha como dizer não. Já era promessa. Então eles iam aceitaram para começar as filmagens. Então eles queriam, o enredo ali era tipo 3 mulheres, né, glamourosas, lindas, eram detetives e resolviam os casos mais intrincados e com certeza o público ia adorar. Essa era a esperança deles, pelo menos, né, ainda tinha esperança porque os anos 70 já estavam uma época de um pouco de mudança. Então, eles começaram a pensar em contratar as atrizes principais. Eles queriam uma loira, né, e uma ruiva. Eles começaram a fazer testes
Só que o ator Lee Majors, que estava na época também, já tinha produzido Cyborg, né, o Homem de 6 milhões de dólares, estava em alta em Hollywood, e ele usou essa influência, inclusive tinha uma amizade com o Ira Spelling, para que essa vaga fosse da sua esposa, certo? Que era a Farrah Fawcett Majors, que era uma modelo, uma mulher bonita, bem, né, se vestia muito bem, sofisticada, então seria a atriz ideal. Mas não era uma atriz que já tinha... Eles tinham participado de alguns seriados, né, principalmente a Dini Eugênio, onde ela foi muito bem vista. E então ela já era a segunda, ela ia fazer papel da Jill. Foi a Kate Jackson ia fazer a Sabrina, a Farrah Fawcett ia fazer a Jill Murray, né? E a terceira, que ia fazer a Kelly, eles começaram mais de 150 atrizes, foram lá para fazer o teste. Só que o Robert Wagner, ele tinha feito um filme, tinha contracenado com a Jessalyn Smith, era uma morena linda, né, muito bonita, ele ficou impressionado com a beleza dela, com o talento, e sugeriu que a contratassem. E eles aceitaram e contrataram então a Jessalyn Smith, que seria a terceira Pantera. Eles contrataram depois mais 2 homens. Seria o David Bosley, né, que seria o Bosley ia ser uma ligação entre Charles, que era o chefe, e as Panteras. Porque a Kate ela tinha dado um toque, né? Que, tipo, era, ao invés delas procurarem, por exemplo, o crime, o que elas iam investigar, isso chegava até elas, através, tipo, de um interfone, para a época muito moderna, né? Um interfone, onde elas receberiam as ordens para poder resolver os problemas mais intrincados. Seria através do Bosley. Então, já estava feita a história, produzido direitinho, né? Preparado para poder lançar os episódios. Inclusive a Jessalyn Smith foi muito criticada, porque ela era namorada também de um dos cinegrafistas, né? Mas conseguiram destrinchar isso aí. Então, em março de 1976, foi ao ar pela ABC As Panteras. Charlie Angel, para nós, As Panteras, né? Então foi ao ar Charles Angels, que debaixo de muita crítica, né? Os críticos foram muito mordazes, criticaram bastante o filme, mas o público adorou, né? O público abraçou e inclusive foi pedida umas mudanças, ele contratou um outro escritor para poder tirar muito glamour, aquelas roupas, aquelas coisas todas, uma mudança. Só que a cada semana que passava, ele parecia um foguete, a audiência subia, né? E aquilo ficou martelando a cabeça dele e falou: não vou mudar mais nada. O Ira Spelling não mudou mais nada, continuou nesse segmento, né? Então o primeiro ano foi uma explosão de sucesso, né? E no outro ano ele veio para o Brasil, passou na Globo, né, em 77, e também foi uma explosão aqui no Brasil. As meninas abraçaram, né? E foi um tapa na cara dos meninos, porque para eles isso daí foi um choque, né? Porque eles não esperavam que 3 garotas bonitas arrebentassem a boca do balão, fizessem um tremendo sucesso, e o horário nobre, né, inclusive começou a bater de frente ali com a SWAT, que era o maior sucesso da época. E as Panteras então virou mania, virou coqueluche. Nas escolas as meninas queriam ser uma, queriam ser outra, e inclusive depois que eu cresci, que a gente conversando com o pessoal que estudou comigo, né, das classes, todas as meninas sempre brincavam das Panteras. Na época foi um boom, mudou tudo, criou um celeuma, inclusive, porque começaram a trazer séries de fora. Por exemplo, aí apareceu a Mulher Biônica, a Mulher Maravilha da Linda Carter, né? A Mulher Biônica, a atriz Lindsay Wagner também, muito bonita. Então começou a fazer sucesso. E as Panteras abriu isso daí. O primeiro ano foi um sucesso avassalador. E eles esperavam, os produtores, que nada iria abalar aquilo ali. Só que começou o primeiro problema, foi que a Farrah Fawcett, ela
ela começou, talvez alguns dizem, as más línguas, ela começou a causar ciúme no marido, que era o Lee Majors. Então ele convenceu a ela, depois de, sabe, muito conversar com ela, convenceu e ela acreditava no feeling dele, que ela estava preparada agora para ir para o cinema, porque ela era a pantera mais querida, mais amada de todas, tanto para os meninos e principalmente para as meninas, né? Que é aquele cabelo de laquê, né? Colocava um monte de laquê ali, aquilo não desmanchava nem quando ela corria. Então, aí isso começou a ser exportada para vários países, então virou mania, as panteras virou mania, né? E no Brasil não foi diferente. O sucesso era arrebatador, eu via na escola lá, as meninas, todo mundo queria ser a Gil, né? Ou a Kelly. A Kate nem tanto, porque era, como diz, a mais machona do grupo, do trio. Ela não usava batom, maquiagem, enquanto as outras duas era bem glamourosa. E todos queriam ser ela. Então as meninas tinham que ir se espelhar. Então ela acabou saindo das Panteras, né? Ela acabou no segundo ano, a Gil, no auge do sucesso, ela saiu. Nunca deixou de ser Pantera, porque todo mundo via ela como Pantera, né? Aí aí eles contrataram a Sherry Lade, que era uma loira bonita, não era sensual igual a Farhas, mas era igualmente bela. E era espirituosa, gostava de contar piada, então animou. A Kate não gostou, é a única que causou problemas, foi a Kate Jackson, porque ela achava que ela tinha roubado o lugar da amiga dela, que não é verdade, mas inclusive a Sherry Lade falou mais tarde que deu graças a Deus quando ela, no terceiro ano, acabou o contrato e ela saiu fora. Então, o seriado assim, manteve o índice, né? E continuou ainda fazendo sucesso ainda. Já estava a produção para o segundo ano, ainda estava em alta. E a ABC processou a Farrah Fawcett, só que ela viu que não conseguia mais trabalho, porque a ABC travou ela. Então o que ela fez? Ela chegou e conversou com os diretores, com o pessoal da ABC e fez um trato, né? Que quando tivesse especiais ela participaria. E para o público aceitar, a Sherry Lade, que era a Cris, né? Ficou chamando de Cris, ela era a irmã ali mais nova da Gil, né? Da Farrah Fawcett. Então isso aí deu uma familiaridade e ajudou a alavancar. E a Kate, ela começou a Kate Jackson começou a se incomodar porque era muito glamour. Era mais ali focada em mulheres bonitas, que resolviam intrincados problemas, não perdiam a pose, com vestidos caros. Cada episódio gastava $345, $1.000 em roupas finas, caríssimas. Cada hora elas estavam com uma roupa e isso deixava a Kate Jackson irritada, né? Muito nervosa, mas e demonstrava lá com os roteiros o mau humor dela. Era um seriado que ela não queria mais estar. Então o seriado perdurou até ela ficou até o terceiro ano, que eram os 3 anos de contrato, né? Aí ela pediu para sair. E contrataram a aspirante, a atriz, né? Que era mais uma modelo, mais uma, né? A Sally Hack, era uma morena, ela era loira, mas tingiram o cabelo dela, meio de ruiva. E ela não era atriz, ela tinha feito algumas propagandas para Charles Models, e eles acharam que isso seria um toque um toque de mídia, uma propaganda, justamente até para o seriado. Mas ela era péssima, ela gravava, ela não conseguia decorar as falas, e ficava para as outras 2 atrizes muitas das falas dela. Então no segundo ano, ela saiu e entrou a Tanya Roberts, né, no lugar dela, que era também outra modelo, não era uma atriz, o máximo que ela fez foi algumas propagandas. Isso começou a decair, né, o nível das Panteras. Então a única que ficou até o final foi a Jocelyn Smith, que era a Kelly, que ficou até o 5º ano. Foram produzidos 109 episódios, 5 temporadas, e no final, justamente por essa saída das principais atrizes, eles colocaram modelos no lugar, não conseguiram manter o nível. A importância das Panteras, né, que todo mundo parava para ver à noite, principalmente as meninas,
era o enredo, o texto que era muito bom, muito bacana, e isso acabou ainda segurando o público, mas depois acabou se tornando insuportável porque eles estavam trazendo atrizes que não eram atrizes, eram modelos, né? E aí já não estava dando certo. Mas as Panteras, por exemplo, eles contrataram, ainda esqueci de falar, importante, que é o Charles, que era o chefe. Eles, no primeiro dia de gravação, o Arnold trouxe um locutor, um dublador, né, com uma voz bonita para interpretar o Charles, onde só aparecia ele de costa, às vezes com mulheres, né? Então o cara chegou lá bêbado. Então ele não tinha como gravar. Então isso já era de noite, já está bem à noite. Então ele chamou o amigo dele, John Forsythe, que era um ator, né, amigo dele, tinha uma voz bonita. Então ele pediu, né, implorou para o cara vir aquela hora gravar, pelo menos a abertura ali. E o John Forsythe estava de roupão para dormir, inclusive, colocou a roupa em cima e foi até o estúdio, gravou, né, essa entrada, gravou o Charles e foi embora para dormir. E depois ele continuou, e o público, né, americano, pela voz, eles sabiam que era o John Forsythe. Então para eles não tinha, mas pra gente, eles tentaram inclusive mostrar o Charles, né, algumas vezes, mas nunca conseguiram, nunca saiu do papel isso daí, que era um mistério que tinha no seriado das Panteras, né? Todo mundo queria saber quem era, todo mundo queria saber quem era aquela figura que comandava. Inclusive tinha o início, todas as vezes que abria ali as Panteras, né, para começar, então ele tinha anunciado, ele falava, eram uma vez 3 panterinhas, cada uma entraram para a polícia feminina, cada uma com atribuição, mas eu as tirei, e hoje elas trabalham para mim, Charlie, né, não explicou direito também quem era o Charlie, né, se era um cara milionário, se era um cara rico, mas a impressão que era um ex-policial, um ex-diretor de polícia, algo do tipo, né, só sei que isso amarrou o público, e cada história, que era essas 109 histórias que passaram na televisão, todas elas seguraram o público, principalmente o primeiro ano, que é as 3 originais, né? Inclusive em 2026 agora, fazendo 50 anos, a Kate Jackson, a Jocelyn Smith e a Sheryl Lade se encontraram, as 3, o público enorme, com muita publicidade, né? Foi simplesmente, sabe, arrebatador. Eu fiquei sabendo de gente que na plateia chorou ao ver as 3, porque foi muito marcante. Ela quebrou o paradigma de só tinha filme para homem, e as meninas pela primeira vez tiveram as suas heroínas, em quem se inspirar. Então é muito importante, esse seriado nesse sentido, marcou época, né, não tem nem o que a gente contestar, porque não tinha outro para as mulheres se espelharem, outro filme, outras heroínas para as mulheres se espelharem. As Panteras foram realmente as primeiras e que fizeram com competência, né? Poderia ter tido até outras, mas nenhuma fez com competência como elas. A Farrah Fawcett, inclusive, ela posou para Playboy, né? Foram vendidas mais de 4 milhões de revistas na época, para vocês terem ideia. Do posto aqueles postos de borracharia, simplesmente todas você via a foto dela, se eu me recordo, dos anos 70, você poderia ir numa borracharia, até num posto, né? Você veria aquela foto dela de maiô, e daqui para cima, né? Fez o maior sucesso, então marcou época. Em 2001, eles produziram, o Warren Spelling resolveu produzir, era hora de voltar com as Panteras, né? Com a Drew Barrymore, a Cameron Diaz e a Lucy Liu, essas 3. Mas não representou as Panteras por quê? Porque é muita ação, não pegou espírito, não é? Daquilo que se propunha as Panteras. Então era muita ação, muita correria, muita exposição, né? E não tinha a alma das Panteras, não ficou ali. Mas mesmo assim, foi muito bem aceita pelo público, que o filme, né, com muita ação, estava mais na moda, a molecada gostou. Teve um segundo filme, né, mas depois, o segundo não fez tanto como o primeiro, e ficou por isso mesmo, né? O sucesso das reprises da Pantera acabou mantendo elas em evidência, mesmo para outras gerações.
E o sucesso foi enorme e hoje quem nasceu na faixa dos 50, 60 anos, lembra das Panteras, principalmente as mulheres, né? Hoje mais maduras, elas se lembram com carinho, porque foram as primeiras heroínas que elas tiveram na vida delas em termos de televisão, né? Essas heroínas fictícias. Mas elas abriram um caminho. Isso foi muito importante, porque era uma época difícil, gente. Uma época que precisa ter coragem. Tá? E elas enfrentaram muitos obstáculos, muito preconceito, muitas críticas, para poder produzir 109 episódios. Né? Infelizmente, em 2009, a Farrah Fawcett morreu com câncer, né? E com ela foi a esperança de ver o trio junto novamente. Mas fica na lembrança, fica no coração, né? A emoção das pessoas que assistiram as Panteras naqueles anos 70 mágico, que o pessoal não esperava. Eles, quando produziram as Panteras, não esperavam o que iria acontecer. Todo esse sucesso, toda essa revolução. E ali ia quebrar um paradigma de que as mulheres também poderiam ser heroínas. As mulheres também tinham competência para ser as protagonistas de um seriado televisivo. Isso aí não tem preço. E, infelizmente, também, a Farrah Fawcett custou caro aquela saída das Panteras, porque ela não conseguiu emplacar mais nenhum outro filme, porque ficou marcada como a Gil das Panteras, né, que ela foi a que fez mais sucesso. Todo mundo, as meninas todas queriam ser ela. Inclusive tinha brincadeiras na escola, então elas faziam que eram as Panteras. Então, foi a marca, foi a mania daquela época. Foi, como diz, as Panteras marcou demais. E na escola tinha teatro, tinha coisa, tudo, então elas faziam ali em torno das Panteras. Isso deixava as meninas empoderadas, né? Isso aí foi maravilhoso, porque você via elas se sentirem representadas, elas se sentiram importantes e incentivou que as mulheres poderiam galgar qualquer posto, que elas tinham competência e tinham garra e condições de chegar igual, não mais nem menos, mas igual ao homem. Isso aí foi muito importante e animou bastante na época as mulheres. E as mulheres adoravam, os meninos às vezes nem tanto, mas as mulheres não tinha uma que não adorava as Panteras, porque não era violento, porque não era agressivo. Então eram mulheres inteligentes, mulheres fortes, mulheres empoderadas, que faziam aquilo que elas achavam que tinham que fazer, com inteligência, com graça, sem perder a pose, né? E foi possível graças à competência também do Ira Spelling e do Leonard Goldberg, que ficaram eternizados com esse filme As Panteras, né? É uma coisa que o pessoal precisa colocar, porque alguém tinha que desbravar. E as Panteras, vamos dizer assim, que foi essas desbravadoras. Porque não era fácil na época, a crítica malhando em cima, mas o público abraçou e segurou as pontas. Né? Isso demonstra quando o povo unido jamais será vencido, né? Porque não teve jeito, não adiantou a crítica, a mídia tentando derrubar, mas não conseguiram. E comecei, depois que eles exportou o seriado para os outros países, aí ficou impossível da crítica conseguir segurar a bronca e tiveram que engolir. Né? E daí por diante as mulheres deslancharam. E isso é um motivo de muito orgulho de ter vivido essa época, né? De ter acompanhado toda essa evolução e essa garra, essa luta das mulheres, que continuam lutando e, se Deus quiser, a mulher ainda vai mostrar muito mais do que tem demonstrado. Tá? Tem um potencial incrível. Ok, pessoal? Então as Panteras é isso daí. Marcou, quebrou sabe, aquele ranço de que somente o homem poderia ser protagonista. E com muita garra, com muita luta, com muita capacidade, elas conseguiram provar que a mulher tem todas as condições de produzir, seja o que for, igual a qualquer um. Ok, pessoal? As mulheres se sentiram representadas. E disso em diante, as mulheres se animaram e viram que elas poderiam mais do que as pessoas achavam que elas poderiam. Do que a sociedade, né? E segurava. E as mulheres demonstraram que
através desse seriado das Panteras, que elas podiam tudo. Ok, pessoal? Então, um abraço. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é um seriado, vamos dizer, para mim histórico, importante, né, que marcou a época e marcou dali em diante, as mulheres não seriam mais as mesmas. Ok, pessoal? Então, obrigado, espero que vocês tenham curtido, né? Eu, particularmente, adorei, porque é um programa que mexe com a emoção, com o baú da memória das pessoas. E o pessoal sempre tem conversado comigo e sempre tem também ajudado também, dando a nuances de como a gente deve fazer, de qual programa que eles querem que façam. Então, isso é muito importante. Você mexe com a memória afetiva, você mexe com a emoção, e as Panteras, literalmente, é isso tudo. Ok, pessoal? Então, um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo programa. Não percam!